Rapaziada, eu tenho que admitir uma parada pra vocês. Eu tô viciado. Tô viciado em caveiras que dão kickflip. Você aí provavelmente já tá por dentro do novo jogo extremamente viciante, que é um sucesso instantâneo chamado Megabonk, e do seu antecessor ou a sua inspiração, o Vampire Survivors. E fala pra mim, o que você acha que esses dois jogos têm em comum pra serem tão viciantes desse jeito? Bom, os dois usam de táticas de cassino pra te deixar viciado. Ou seja, os especialistas dizem que sempre que você dá kickflip com a sua caveirinha no Megabonk, é a mesma coisa que você roubar dinheiro da sua avó pra jogar no tigrinho. Não é brincadeira? Jogos são viciantes pra muitas pessoas e não é de hoje, mas os motivos que eles são viciantes é bem diferente. Mas normalmente o público que flutua pra fazer de jogos um hobby é por conta da história, da interatividade que você pode ter com o mundo que você nunca teria. Um jeito diferente, mais imersivo e interativo de você ter experiências que você teria com um filme ou uma série. Só que já tem alguns bons anos que alguns jogos aí têm ficado populares por motivos que vão pra além de uma gameplay, de gráficos ou de algo espetacular que exploda a sua mente. Jogos que literalmente usam táticas de cassino pra te deixar extremamente viciado de um jeito inofensivo muitas vezes ou de um jeito prejudicial. A gente vai falar dos dois tipos aqui hoje. Como alguns desenvolvedores estão usando táticas de cassino pra te prenderem nas próprias criações. Mas antes, vale lembrar que hoje vai ter live lá na Kik às 2 horas da tarde, jogando as ranqueadas de 2XKO. Pelo amor de Deus, vai assistir, mano, porque eu tô me coçando pra jogar essas ranqueadas em off. Eu falei, não, eu vou jogar MD5 em live. Me arrependi. E você aí que foi na BGS e me deu um presentão, não se preocupa, mané, porque eu faço questão de mostrar todos eles aqui em vídeo, só que eu vou mostrar no próximo vídeo, porque hoje eu tô com um pouquinho de pressa e, bom, vocês já conseguem ver que eu comprei o Hollow Knight. Esse daí não foi presente, mas tá ali, ó. Hollow Knight. Beleza, agora vamos começar com um exemplo que é extremamente popular, muito fácil de ver, principalmente porque o próprio desenvolvedor do jogo confirmou que ele fez exatamente isso. Vampire Survivors, um jogo que foi lançado dia 20 de outubro de 2022, mas já estava em desenvolvimento há um bom tempo antes. O criador de Vampire Survivors, o Luca Galante, antes de ir para esse ramo do desenvolvimento de games, ele fazia isso como um hobby, porque o seu trabalho principal, ou pelo menos algum dos que ele já teve, foi criando jogos de cassino. Esses jogos que vocês veem por aí em todo lugar são extremamente populares. Muitas pessoas que veem de fora uma pessoa ficando viciada num tigrinho ou em algum similar e pensam, nossa, mano, tem que ser muito otário, tem que perder dinheiro mesmo. Não, malandro, essas pessoas que acabam perdendo muito dinheiro, perdendo a própria casa, a própria vida muitas das vezes por conta dessas casas de aposta, além da ilusão daquilo ser uma saída pra ela, que ela vai sair da pobreza e conseguir conquistar tudo, é por conta do design desses jogos. Jogos de cassino, sejam as máquinas ou os online, eles seguem uma premissa muito simples. Qualquer um pode jogar porque você só precisa apertar um botão. Só essa premissa inicial acaba abrangindo um grande número de pessoas, porque sabe quando você fala, ai mano, por que você não começa a jogar aquele jogo de luta que acabou de sair? E o seu amigo responde, mano, nem fudendo, aquele jogo é muito complicado, eu não vou conseguir aprender isso. Isso pode ser categorizado como skill ceiling, um teto de habilidade que você precisa ter o mínimo pra conseguir entrar naquele tipo de jogo ou tipo de comunidade. Então, como os cassinos exigem habilidade nenhuma pro player começar a jogar, isso já é uma das coisas que atrai as pessoas pra irem pra essas máquinas. E a outra coisa é os visuais, os estímulos que a pessoa recebe ao apertar aquele botão. O trabalho que o designer, seja da máquina física ou programador, tem é fazer com que aquela pessoa tenha um motivo pra apertar aquele botão o maior número de vezes que ela conseguir. E aí que entram os estímulos visuais, os estímulos sonoros e toda aquela festa pra quando você aperta um botãozinho. Literalmente essas máquinas não tem uma tela de você perdeu, pra reforçar que você é um merda, você perdeu. Não, elas vão fazer bling, 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 bling. Parabéns, você perdeu 10 reais. E isso que faz as pessoas continuarem jogando. E aí que a gente vai pra uma entrevista que o próprio Galante deu, falando como ele transferiu isso pra Vampire Survivors, onde ele diz o seguinte: os jogos de cassino são muito simples, tudo que o jogador precisa fazer é apertar um botão, e os designers do jogo precisam encontrar uma forma de fazer com que ele aperte o botão de novo. O jogador tá, na verdade, gastando dinheiro toda vez que ele aperta, e por causa disso, há uma enorme atenção nos detalhes, nos sons, nas animações e nas sequências, porque você tem pouquíssimos elementos com o que trabalhar. Basicamente, os designers tentam maximizar a importância e o impacto que esses elementos têm sobre o jogador. E eu simplesmente absorvi esse conhecimento só por estar na indústria. Quando a gente vê uma gameplay de Vampire Survivors,
todos esses elementos do cassino estão no jogo. É um jogo onde você não precisa atirar, a única coisa que você tem que fazer é andar, coletar XP e itens pra ficar cada vez mais forte. Um dos estímulos visuais mais notórios logo de cara é a quantidade de dano que você vai dando nos inimigos, porque a gente, com o nosso cérebro de macaquinho, vê números ficando maiores e fica automaticamente mais feliz. O estímulo visual instantâneo de você começar a upar suas armas, deixá-las mais fortes e vê-las ficando cada vez mais absurdas, te dá ainda mais dopamina, vontade de continuar jogando. Sempre que você upa de level, no fundo fica caindo várias gemas de XP, que é uma coisa valiosa pra você, então aquilo só reforça como você tá sendo recompensado por ter pegado o suficiente delas. Quando você abre baús que contém itens que são aleatórios, você não tem controle sobre eles, toca aquela animação, saindo um monte de moedinha, com sonzinhos maneiros, e conforme você vai pegando baús de raridade maior, a animação fica ainda mais absurda, te fazendo caralho, mané. Eu acertei um jackpot aqui, irmão. Tudo em volta do design de Vampire Survivors é pra te prender no jogo, te fazer ter uma recompensa instantânea pelo simples ato de jogar, e mesmo que você perca, você não está perdendo nada. O jogo ele é rápido, extremamente acessível, e mesmo com muitos elementos de RNG, coisas aleatórias, você ainda pode controlar bastante as coisas que vão acontecer pra fazer a sua run ficar simplesmente foda. Isso acaba sendo até uma crítica que eu tenho com esse jogo, porque chega num ponto que eu fico até com sono, porque tá tão fácil, eu não tenho que fazer nada, que o jogo só fica ali, jogando sozinho, eu vou... E rapaziada, vocês querem uma prova maior de que esse jogo foi um completo sucesso, além de que ele vendeu 11 milhões de cópias? Tem jogo AAA que não vende 11 milhões. Vampire Survivors não necessariamente criou um novo gênero, mas ele foi o que popularizou. E aí, malandro, começou a sair um monte de Survivor aqui e ali, mané. O bagulho perdeu o controle. Porém, poucos desses jogos fizeram tanto sucesso quanto o atual Megabonk. O criador de Megabonk, o Vadened, eu provavelmente pronunciei isso errado, vocês estão ligados que eu sou péssimo com nomes. Eu, pelo menos, não encontrei em nenhum lugar ele falando que se inspirou em Vampire Survivors, mas quando você joga o jogo, é notório, tá ligado? O maior diferencial é pela combinação de coisas que Megabonk traz. Ele é um jogo como Vampire Survivors, só que num ambiente 3D. Ele tem inspiração de vários outros jogos, como por exemplo Risk of Rain 2, que tá tipo na cara em alguns itens, na verdade. Mas toda a parada das animações de quando você pega itens, a recompensa de ver números ficando mais fortes e tudo mais está ali na base do game. É claro que ele não é tão acessível quanto Vampire Survivors, porque ele acaba sendo um jogo bem mais complicado, com um meta mais restrito pra você ficar extremamente forte, bem diferente do que Vampire Survivors é, mas eu honestamente até gosto mais assim, eu gosto de me desafiar. E é óbvio que eu, como um vagabundo profissional que sou, já coloquei uma ótima quantidade de horas nesse jogo e já tô no caminho da platina. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que esse jogo saiu bem perto do lançamento de Hades 2, que é um jogo fabuloso, extremamente bem polido, mas quando eu comecei a jogar Megabonk, eu notei que eu tava jogando mais ele, um jogo que... Vamos comparar, né? Assim, vamos comparar. Tava me fazendo botar mais horas no Megabonk do que no Hades 2. O que eu achei completamente bizarro, mano. Eu falei, caralho, mano, como que eu tô jogando um jogo que tem vários bugs, vários problemas em mecânicas e coisas que precisam ser melhoradas, ao invés de Hades 2, um jogo que ficou, tipo, anos em desenvolvimento pra ser a experiência mais bem polida e trabalhada que eu já encontrei num roguelike, mas não, eu tô aqui no kickflip com esqueleto. E aí eu lembrei de toda essa história do Vampire Survivors e vi que eu estava ficando viciado no equivalente do tigrinho no mundo dos games. Muitas pessoas tendem a debater por aí o quão problemático isso pode ser, porque você usar estratégias de cassino no seu joguinho não pode acabar criando um cenário similar à pessoa que tá viciada em casa de apostas, e eu acho que não nesse caso. Como não existem transações dentro desses jogos, a não ser DLCs, no caso do Vampire Survivors, mas não são coisas que vão melhorar a sua gameplay ou coisas que você precisa pra ganhar, acaba sendo aquele vício que depois de um tempo, mano, você vai cansar do jogo e vai jogar outra coisa, tá ligado? Só que digamos que em 2020, uma coisa péssima pro mundo dos games acabou acontecendo. Genshin Impact. E olha, não importa se você gosta do jogo ou não, esse jogo tem sérios problemas de design. Todo mundo aí conhece Genshin Impact e já deve estar familiarizado com o nome Gacha, que tá por todo lugar. Não foi Genshin Impact que criou o sistema de gacha, muito pelo contrário, isso já tá rodando por aí há um bom tempo nos jogos mobile, mas com certeza ele foi um dos jogos que ajudou a popularizar isso. Esse pra mim acaba sendo um caso bem pior, que por mais que Genshin Impact não seja o jogo mais fácil do mundo de jogar, então tenha um skill ceiling e acabe filtrando umas pessoas entrarem no jogo, só esse sistema de gacha que te incentiva a gastar mais e mais dinheiro do que simplesmente, ok, tem essa personagem, vou colocar o meu dinheiro e ganhar ela. Não. O jogo ele fica, vai,
Joga mais uma vez aí, vai que tu ganha. Ai, não sei. Eu odeio essa mecânica, eu odeio esse tipo de jogo. Os personagens mais fortes não estão atrás do seu nível de habilidade. Então do quanto tem de limite na porra do seu cartão. Isso não é jogo, cara. Antes que alguém comente, sim, eu estou por dentro daquela lei que eu acho que vai entrar em vigor março de 2026, que proíbe as loot boxes no Brasil. Mas eu não vou falar nada disso daqui porque... Cara, eu não acho que isso vai afetar muitas coisas, mas, tipo, ok, eu tô citando aí porque eu acho que alguém vai comentar. Mas o que eu quero concluir com esse vídeo, além de mostrar pra vocês o motivo da gente ficar viciado nesse tipo de jogo Survivor, que é muito divertido, é o quão fácil é a gente ter o nosso cérebro completamente fudido por qualquer coisa de aposta ou cassino. Mesmo que não sejam diretamente com apostas, mesmo que você não ganhe nada além de pontinhos no jogo, a gente consegue facilmente ter o nosso cérebro enganado. Todo mundo, e eu acredito que sem exceções, não tá imune a acabar caindo nesse tipo de vício. Mas, honestamente, eu fico um pouco mais feliz de cair no vício do Mega Bonk, porque, de novo, dar kickflip com um esqueleto é bem melhor do que perder meu dinheiro. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem vai sair um vídeo meio que complemento desse, que eu vou estar criticando as lojas de jogos online, que elas têm ficado cada vez piores. Sinto Xkale. É de você que eu tô falando. Mas isso vai ter que esperar, porque por hoje eu vou ficando por aqui. Só que não se antes de deixar a mensagem final do vídeo, que é... Guaraná!